Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Microfone ligado, Convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso na cabeça do meu pai. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nosso Robert aqui está hoje, é o Diego Neves. Diego tem 28 anos, é publicitário e empresário. Você é um microempresário? Microempresário. Ou microempresário? Exatamente. A gente tem uma agência focada em gestão de marca e construção de marca também em Goiânia, que atende todo o Brasil, né? Mas é uma microempresa. Procuriozinho do Magic City. Isso aí. Aqui em Suzano, grande sucesso. Né? Show de bola, faz isso, né? E a nossa agência, então, é focada nisso. O Instagram da nossa agência é a Agência BenTV. Inclusive, puta, eu trouxe... Você acha que uma agência que chama BenTV não pode... vai pra frente, não tem, vai pra frente. Pequenas empresas, branding grandes é cagadas. Não, vai pra Fala frente. assim, Emílio. Empresa BenTV. Ele trouxe até um presentinho souvenir pra você aí, ó, pra Horroroso. você fazer as suas anotações aqui Opa, durante o chique programa. o negócio, hein? Gostou? 5 de março. Muito chique, muito Achei chique. chique. Emílio, também. só mais uma curiosidade. Eu sou Diego de Goiânia, mas eu nasci em Iporá, Goiás, viu? Uma cidade pequena lá do estado de Goiás. Agora sim. Boa. Boa. Você é muito, muito carinhoso, assim. Muito carinhoso. Você achou, Zu? Eu achei. Sou seu fã, viu, cara? Obrigado, olha, Muito. obrigado pela intimidade. Achei Cláudio você Carinho. Cláudio Carinho. Claudinho Carinho. Isso. Cara, muito bom. Cláudio Carinho. Sou fã de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aí. Foi muito bom aí. Valeu, Diego. Parabéns. Boa sorte lá na BenTV. Tá bom. A mudada do nome. BenTV é uma coisa meio de aviário, BenTV, não minha mas agência. é legal. É um pássaro bonito Sim. que está no país inteiro, Sim. né? No Brasil inteiro, Mais entendeu? chato, A empresa né? é dele. Dá o nome que ele quer. Nossa. Ó, chegou a Grosseira. polentinha frita. A polentinha, ó. Ela quer dar. A polentinha Valeu, me deu um Paulinha. chute. Obrigado, viu, Paulinha? Já que ela deu o chute, eu vou cortar o quadro dela. Graças a Deus. Ai, Mas, que bom. Emílio, Ele o quadro é vai legal, mas não dá pra ela só entender falar o quem nome. manda As no pessoas programa. estão esperando. Vai dar chutinho? Não, mas... Esperando Não tem em... quadrinho. Vai ficar pra Tá amanhã. esperando em Dublin hoje. Quem você convidou? Ela pré-produz. Vai mexendo com quem pode. Gostei do nome bem Vai mexendo com quem tem o controle remoto na mão. Vai mexendo. BenTV é legal. Muito bem, hoje teremos uma presença ilustre nesse programa. Aqui está ela, pré-candidata à presidência da República pela Rede. A nossa querida Marina Silva vai estar aqui no Pânico. Você já pode mandar perguntas no @Programa Pânico para Marina Silva, hoje pré-candidata à presidência. Aqui participação de Cláudio Tognoli no Pânico. É isso, Paulinha? É isso. Amanhã Então- manda um beijo pra Dublin. Então vamos trabalhar. Estamos de volta aqui no programa Não, Pânico. não estamos de volta nada. Cadê os Estamos nossos de volta. convidados? Então aqui estão preparando, tem uma preparação, uma pré-pauta. Estão no com a coquetel? Paulinha. No coquetel? No coquetel maravilhoso com Tomando um café. Helena, tá servindo um dry martini. Pra dar uma esquentada, mas tá chegando o Tognoli e a nossa querida Marina Silva. Não, tá vindo, tá vindo. Enquanto isso, a gente vai perguntando como é que foi o final de semana de Marvel Lúcio. Tudo bem, Carioca? Tudo bem. Se desse mole, passava arroz no seu bobozinho gostoso. É mesmo? Você já teve essa Como assim? experiência? Eu não imagino isso. Fala merda, vamos falar, né? Você era um cara que... Muito bem.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre neste programa. Aqui está ela, pré-candidata à presidência da República pela Rede, filha de seringueiro, passou de analfabeta, mais jovem senadora do Brasil pelo Acre, foi ministra do Meio Ambiente, ela foi deputada estadual, vereadora, hoje é professora de História. Aqui está, senhoras e senhores, Marina Silva. E a presença de Cláudio Tonholi, o nosso professor, que acabou de chegar da sua aula na ECA. É isso, professor? Onde fui crucificado. Exatamente. Sério? Dona Marina, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo? Tudo calmo ou não? Calmo, muito difícil de Principalmente... dizer que tá calmo numa situação como a gente está vivendo hoje no nosso país. E nesse momento, assim, pré-candidato, aquele... As pessoas estão meio que pensando, falar que, pô, quem será que vai resolver a situação? A responsabilidade é muito grande, o momento que os políticos estão acertando o partido e tal, fica muita tensão nesse momento? Olha, nós da Rede já tomamos a decisão de ter uma pré-candidatura no nosso 3º congresso e para nós está tranquilo em termos da decisão. Obviamente que ainda tem muito chão pela frente, continuamos dialogando com os partidos que fizeram parte do nosso bloco em 2014, mas respeitando a dinâmica interna desses partidos, que alguns querem lançar candidatos. Então, do mesmo jeito que nós temos o direito de lançar, eles também têm, até porque é uma eleição em 2 turnos. Tudo indica que vai ser uma eleição muito pulverizada, com muitas candidaturas, mas eu costumo dizer que quanto mais estrela no céu, mais claro é o caminho. Muito bem. O problema dessa estrela é quando ela vai pra bandeira, né? E é vermelho. Marina, me fala uma coisa. Você era do PT, você foi ministra do Lula, né? E aí você saiu do PT. Você saiu do PT por quê? Você achou que não estava fazendo, eles não estavam fazendo os projetos sociais? Você achou que não estava indo de acordo com o objetivo primeiro? Olha, quando eu saí do Partido dos Trabalhadores, eu saí por divergências na questão ambiental. Eu saí em 2008 do Ministério do Meio Ambiente, porque houve uma decisão de parte do governo de revogar o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. Naquele contexto, vendo a influência que o Mangabeira Unger tinha sobre o governo, a pressão do estado do Mato Grosso e a pressão do estado de Rondônia para revogar as medidas e achando que eles iam levar o presidente a um erro, eu pedi para sair e houve uma grande manifestação da opinião pública e nesse contexto eu saí. Mas já havia outras divergências que estavam ficando evidentes. Mas o que, por exemplo? Por exemplo, no episódio do Mensalão, inicialmente eu achei que aquilo não tinha base de realidade, depois eu fui vendo que de fato tinha base de realidade, mas o cerne da divergência no momento que eu saí do governo, em 2008, foi em relação à agenda ambiental. Depois se configurou que os outros desconfortos, de fato, eles eram graves. E aí eu fui para o Partido Verde e fui candidata em 2010. Me recordo. Isso, e tive uma votação que foi surpreendente, para mim mesma e para o Brasil, né, de 19 milhões e 600 mil votos, né, mostrando que o tema da sustentabilidade ele é importante para o Brasil. Até porque muita gente pensa que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando apenas de meio ambiente pelo meio ambiente. Na verdade, quando a gente fala que é preciso mudar o modelo de desenvolvimento, a gente está trabalhando com uma mudança em 3 níveis, né? De responsabilidade econômica, responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Sem esse tripé, o mundo não caminha e a humanidade toda está indo nessa direção. E o que me deixa triste é ver que no Brasil esse debate não passa nem perto dos candidatos que têm uma visão desenvolvimentista, tanto os conservadores quanto os progressistas. Tá. Agora, tudo bom, Marina? Prazer Tudo ter bem, você aqui. prazer, obrigada. Outro dia, voltando da sua terra, pegamos o mesmo avião. Foi um prazer, uma satisfação muito grande. Uma pessoa muito educada. Aquele voo de madrugada, difícil. Exatamente. Você me falando sobre a farinha de Cruzeiro do Sul. Né? Obrigada por fazer a propaganda. É a melhor farinha do mundo. É isso aí. Não conheci Cruzeiro do Sul, mas adorei ter conhecido o Rio Branco. A pergunta é a seguinte. Você acabou de falar sobre 2008, que você saiu dos partidos trabalhos. Porque você teve... Em 2009 eu saí do partido. Não, perdão, desculpa. 2008 você saiu do Ministério, 2009 você rompeu com o partido, 2010 você se lançou candidato pelo PV.
Eu queria, agora, sinceramente, a sua opinião sobre o Lula. Eu queria que a senhora ache ele um criminoso. Se ele é um bandido, o que você acha do Lula? Porque provavelmente você foi parar no Partido do Trabalhador por causa do Lula. Provavelmente. Depois de todos esses episódios, todo esse tempo, você acha que o Lula é um criminoso? Eu fui para o Partido dos Trabalhadores por causa do meu compromisso com a agenda de defesa dos direitos dos seringueiros, dos índios. Naquela realidade difícil, os partidos tradicionais, PMDB, Arena, eles tinham uma posição totalmente contrária às lutas desses grupos que eram os excluídos entre os excluídos, Não entendo. dos quais eu fazia oposição ao parte. sistema. Não era oposição, uma questão de oposição ao sistema, era defesa da vida mesmo. Eu nasci num regime de semi-escravidão, onde ser seringueiro era ser semi-escravo. E essas pessoas tinham total desrespeito por esses segmentos da sociedade. Então, eu sempre fiz parte das comunidades eclesiais de base e aprendi que política não era para a gente entregar na mão deles. E naquele tempo, o PT tinha compromisso com essas agendas. Eu acho que se perdeu completamente quando chegou ao poder e transformou todo aquele processo num projeto de poder pelo poder e não em um projeto de país. Essa é a minha crítica, inclusive com todos os desdobramentos hoje que a gente vê do âmbito da Lava Jato. O presidente Lula, lamentavelmente, se desconectou da sua própria história e trajetória. E nesse momento, ele está pagando pelos erros que cometeu. E eu sempre A senhora acha que ele cometeu os erros mesmo? Cometeu, com certeza. Criminoso. Cometeu. Olha, Se ele cometeu um crime? o desobediência, Ou é eu tô sendo meio... A desobediência à lei, ela O torna é criminoso. punida na forma da sua reclusão. Agora, numa sociedade civilizada, as pessoas não ficam tripudiando do preso. Uma vez o preso sendo entregue ao Estado, ele está cumprindo a sua pena. Agora nós temos que nos voltar, não é para os empresários e os políticos que não têm foro privilegiado e que já estão pagando pelos seus erros. Nós temos que nos voltar para aqueles que estão escondidos atrás do foro privilegiado, dentro do Palácio do Planalto. Só a gente não votar neles. Não é só não votar neles, não. Não votar neles. Não, é muito simples. Um dos motivos. Aí então você está defendendo o mesmo argumento dos que dizem Também. que o presidente Lula não deveria ser punido, que era só concorrer à eleição. Não, porque o foro privilegiado, a senhora vai para outra instância. Não vou para... Lá no Supremo, você sabe como é que é, dona Marina. No Supremo Demora. É o seguinte, tem que acabar com o foro privilegiado. Sabe por que tem gente que prefere dizer que é melhor no voto? Porque assim preserva o Renan, Também. assim preserva o Aécio, assim preserva o Romero Jucá, assim preserva o Temer, assim não é isso. preserva o... Tô dizendo que é um primeiro... O Moreira Até esse foro privilegiado sair fora... Vamos primeiro, a eleição está em outubro, então vamos, primeiramente, é o primeiro passo, é isso. Nisso você tem razão, eu até primeiro passo. Isso, você tem razão, enquanto não cai o foro privilegiado, a população pode fazer uma ajudinha para a Lava Jato, né? Nós já temos a Lava Jato, agora a gente pode fazer a Operação Lava Voto, é isso que eu defendo. Candidata, sobre isso, desculpa, você está falando... na tua primeira resposta, você falou que você desacreditou no mensalão no começo e depois você acreditou que aquilo de fato era um esquema mega para roubar. Você teve a mesma percepção da Lava Jato ou você acreditou na Lava Jato desde o começo? Acho que no caso da Lava Jato é uma questão de crença, não é? Os autos, as investigações feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, elas demonstraram um sistema gravíssimo de corrupção envolvendo os grandes partidos e seus satélites. Não dá para achar que não existe crime quando alguém devolve 100 milhões de reais, como é o caso do Barusco. 50 milhões é encontrado dentro de um apartamento de um ex-ministro da Dilma e do Temer. Então, a Lava Jato mostra nos autos, com documento, com uma investigação fora do Brasil, fazendo cruzamentos altamente sofisticados para poder rastrear os crimes que foram cometidos por empresários e por políticos. Além do mais, nós tivemos um grave problema, que não é só a Petrobras, e os fundos de pensão, e Belo Monte, e o BNDES, os bancos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. A gente pode ficar aqui um tempão, a venda de medidas provisórias. Gente, eu fui senadora por 16 anos.
E quando a gente ia para o debate, eu achava, poxa, esse pessoal é duro de convencer, a gente põe todos os argumentos e mesmo assim não tem nada que convence essa gente. Hoje eu descubro que não tinha argumento que os convencesse, porque eles estavam vendendo o seu voto, vendendo medida provisória. Gente, isso é o fim da República, aonde os políticos estão dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso, sabe, dentro do Congresso são quase Mas o Lula 200, vendeu também. 200 que são Não, mas não é o Lula, é todo mundo. Não, o Lula vendeu o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, você viu quantos ele vendeu, Eduardo Cunha? Ô Marina, mas você não acha que a gente é muito ingênuo de achar que tudo isso vai mudar como um passe de mágica? Porque as pessoas hoje em dia, elas estão procurando meio se vingar do negócio, né? Você vê que o povo tá meio bem com o saco cheio, né? Então aparece o Bolsonaro, tipo, vamos colocar, que se dane, eu quero... A figura dele, mostrando ser um cara assim mais durão, revoltado, berrando, gritando, arma, tal, não sei o quê. Isso é meio perigoso, né, pra gente fazer essa... Mas é o sentimento do povo. O povo quer alguém que resolva imediatamente esse negócio. Porque a gente sabe que, no fundo, os políticos, as raposas, elas estão preparando alguma coisa. Não acha que eles vão falar, não, beleza, o Brasil mudou, agora tudo vai ser diferente depois da Lava Jato. Eles também estão se preparando. Você não acha isso? Você acha que é ingenuidade achar que as coisas vão mudar para melhor? Para alguns pode ser ingenuidade, para outros é má fé. Dizer que vai mudar num passo de mágica é má fé. Um país que tem 13 milhões de desempregados não muda num passo de mágica. Um país que tem os problemas de segurança pública que nós temos não muda num passo de mágica. Um país onde se leva meses para poder receber o resultado de um exame não muda num passo de mágica. Uma situação em que nós temos mais de 60 mil pessoas que são assassinadas por ano, nada disso muda num passo de mágica, não é? Algumas pessoas podem até acreditar nisso, mas tem alguns que vendem esse tipo de ilusão de má fé. Agora, o que a gente tem que dizer é que é possível começar a mudar. É possível começar e para esse começo é acreditar na sociedade. A sociedade brasileira é quem pode dar uma saída para esse momento difícil que a gente está vivendo. Sabe por quê? Porque os partidos estão desacreditados, a maioria das lideranças políticas também, e a sociedade já deu grandes contribuições para o Brasil. Se você pensar, quem foi que pensou no Sistema Único de Saúde? Saúde para todos. A luta dos sanitaristas, a luta de médicos comprometidos. Quem foi que iniciou um programa de combate à fome e à miséria? Todo mundo acha que foi o PT. O PT deu escala, não é? E o PSDB também já teve programas nas prefeituras, o Cristóvão lá no Distrito Federal. Mas quem começou foi a sociedade, com o Betinho, com o bispo Dom Mauro Morelli. Quem foi que começou? Irmã Dulce na sua forma, mas o Betinho levantou a bandeira mesmo. Isso aqui tem que acabar com essa iniquidade no plano macro. Quem foi que apresentou a proposta de proteção do meio ambiente? Hoje o movimento para melhorar a qualidade de vida nas cidades vem da sociedade, não é? Mesmo na economia, quando foi ali a transição do Fernando Henrique para o Lula, sabe por que deu certo? Porque um grupo de economistas, junto com empresários decentes, entregaram a agenda perdida para o Palocci. E o Palocci teve a inteligência de deixar boa parte da equipe do Fernando Henrique, o Murilo Portugal, o Bernardo Api, o Marcos Lisboa, uma série de pessoas, certo? A sociedade agora... Esses caras perderam o bonde, né? Perderam o bonde, mas... O Lula perdeu o bonde, o Fernando Henrique também perdeu o bonde. O problema do Brasil é que sempre perde o bonde. Tem a oportunidade. Mas em que momento perdeu o bonde, Emílio? Em que momento perdeu o bonde? De fazer as reformas. Mas em que momento, especificamente? No momento que o Brasil tava com dinheiro. Porque... Eu tenho uma ideia do momento. Opa, aí por favor. Sim. Porque agora a gente vai ter problema. Eu tenho uma ideia. Você sabe, Marina, você sabe que o ano que vem o cara que entrar, ele vai ter um puta problema fiscal. Ele vai ter que pedalar lá. Ou você acha que o cara que ganhar a eleição vai conseguir, ou vai ter que fazer esse acordo que o Temer tá tendo que fazer lá?
Bem, em relação à questão Você tá ferrado, hein? Você tá ferrado, hein? Obrigada, porque você tá achando que eu Cê vou tá ganhar. ferrado, Obrigada. É, eu vi. Ele acabou de declarar o voto. Ele Você tá já- ferrado, hein? Já me deu a vitória, obrigada, tô Se feliz. prepara. Mas peraí, tem Joaquim, tem Joaquim. Toca a Ah, mas Barbosa. deixa ele escolher, tem o poxa Ciro. vida, ele acha Sai que vai daqui. ser eu. Tem o Ciro. Ele acha que vai ser eu, é um direito dele. Então, Claro que é um direito. Primeiro, né? Depois eu vou falar do que tu colocaste aí. Quando começou? Acho que começou quando os partidos que antes deram uma contribuição real para o Brasil se perderam em projeto de poder pelo poder. O PSDB deu uma importante contribuição ao Brasil com o Plano Real, certo? Equilíbrio das contas públicas, controle de inflação, todos aqueles elementos da política macroeconômica do Plano Real. Foi uma boa contribuição. O PMDB, lá atrás, era o grande guarda-chuva da democracia, lembra? E o PT foi o partido da inclusão social. Só que quando o Fernando Henrique entrou, o que o Sérgio disse? Isso aqui é um projeto de 20 anos, ou seja, já se aferraram ao poder. O PT, quando ganhou, o Zé Disseu, o que disse? Um projeto de 20 anos, já se aferraram ao poder. E aí, quando você entra na lógica do poder pelo poder, vale tudo para ganhar as eleições. Se tiver que roubar, começam a roubar, maquiar contas públicas, começam a maquiar contas públicas. Porque não discute mais projeto de país, é só projeto de poder. Foi aí que se perderam. É por isso que eu digo que gente boa existe em todos os partidos. O problema é que os bons estão no banco de reserva e os ruins passaram a reinar. Em relação a... Foi você que disse, né? Quando eu chegar lá, não é? A gente tem sim como equilibrar as contas públicas. Só que eu não faria como fez o governo. Mas sem fazer essas reformas que tem que fazer? Não, as Porque isso aí é ruim, né? Pra voto é ruim. Não, mas as reformas, elas são importantes. Reforma política, reforma da Previdência, reforma tributária, são importantes. O problema é que o Temer não tem credibilidade nem legitimidade para fazer reforma. Nem ele, nem a Dilma disseram que iam fazer reformas. Aliás, eles dois ganharam as eleições de mãozinhas dadas, dizendo que no Brasil estava tudo divino, maravilhoso. Dizendo, inclusive, que eles tinham governabilidade 100%. Quem é que não lembra daquele filmezinho que foi feito pelo João Santana no programa da Dilma, mostrando para aprovar uma PEC quantos deputados eram necessários? Eu só tinha 37 no PSB e que, portanto, eu seria caçada, seria empichada em função de não ter deputado. A Dilma tinha quase 300 deputados, 400. O que aconteceu com ela? O Temer tem a mesma coisa, não conseguiu entregar a reforma da Previdência. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de credibilidade, legitimidade. Se a sociedade fizer uma mudança de estatura, a régua muda. Eu fui ministra durante 5 anos, 5 meses e 13 dias. Eu nunca recebi nenhuma insinuação de qualquer coisa indecente durante os meus 16 anos de senadora. Mas você é muito brava, Marina. Não Ela é tem, cara brava. tem medo de você. Você é muito brava. Você é pequenininha, mas você é brava. Ela é aquela mulher arretada. Seringueira, pega, né? Não. Seringueira não dá pra brincar, não. O candidato. Eu tô com Chico Mendes, pô. Emílio, Aqui. posso fazer uma pergunta? Pois não. Marina, gostaria de saber se você ganhar a eleição, você pretende privatizar a Eletrobras e a Petrobras? Se sim, qual é a vantagem para o consumidor? A Petrobras, com certeza, não. O sistema misto que nós temos, com a iniciativa privada fazendo parte e o governo como acionista majoritário da Petrobras, funciona e funciona muito bem sem a corrupção. E, no caso dos leilões para os blocos de petróleo, é feito aberto à iniciativa privada. Isso tudo é o que faz com que a Petrobras seja uma empresa eficiente, se não fosse a roubalheira, a incompetência que se apropriou da Petrobras. Em relação à Eletrobras, eu não tenho um dogma com relação à privatização, o setor privado, certo? Acho que ele deve operar naquelas áreas que o Estado, enfim, não precisa estar fazendo tudo e ainda fazendo o resto. Agora, no caso da Eletrobras, tem que saber qual é o plano. O governo está privatizando um ativo como a Eletrobras, para quê? Para investir em mais educação, em ciência, tecnologia, inovação? Não.
o governo quer tapar o rombo das suas incompetências com um ativo que é de todos nós. Uma outra coisa, qual é o plano para essa privatização? O governo está dando um sinal. Se a iniciativa privada adquire esse ativo, ele quer ter o retorno, correto? Do seu investimento. Correto. Ela tem expertise em quê? Distribuição de energia e fazer grandes barragens. O governo está dizendo o quê? Vão fazer grandes barragens na Amazônia? Vai continuar a Balbina? Vai continuar a Belo Monte? Não, o Brasil tem que caminhar numa matriz energética limpa, diversificada e segura. O mundo todo está investindo em energia solar, energia de biomassa e energia eólica. O Brasil não pode apostar apenas numa única cesta, né, colocando os ovos numa única cesta que é dos reservatórios. Cada vez mais as mudanças climáticas estão contribuindo para diminuir as chuvas, diminui as precipitações de chuva, os reservatórios ficam baixos, baixa a produção de energia, o que acontece? Carvão e petróleo, diesel, para gerar energia nas termoelétricas. Então o governo tem que ser transparente com a sociedade, dizer não, vamos alagar a Amazônia. Ou ele vai ter que ser transparente com os empreendedores. A matriz energética vai nessa direção e, portanto, se vocês adquirirem esse ativo, vocês têm que saber que não vai ser mais a lógica só de grandes barragens, sobretudo na Amazônia, que é onde existe o potencial de hidroeletricidade. Sobre essa parte de privatização, Mari, desculpa a intimidade, mas quero estar mais íntimo Fica nessa à conversa vontade. com você. Mari. Vamos falar sobre o aquífero Guarani, porque falam que vai ser privatizado. Tem até uma teoria da conspiração. isso é não é fake mentira. news. Não é Lógico que é mentira. É mentira? Isso é fake news, pô. Não, pode ser. Você tem fake news seu, Maria? Meu Não, o que Deus. você acha do aquífero Guarani? O aquífero Guarani é um reservatório de água subterrânea compartilhado com outros países e precisa ser cuidado, não é em função da privatização, é da contaminação, certo? Hoje, boa parte do aquífero é contaminado, sobretudo com agrotóxico, metais pesados, e isso é um problema, inclusive, de lesa pátria. Não é? Cemitério, né? Existe Cemitério. um programa de gerenciamento transfronteiriço de recursos hídricos, do qual o aquífero Guarani faz parte. Eu era ministra quando a gente pensou um plano nacional de recursos hídricos exatamente para proteger todo o nosso potencial hídrico. O Brasil é dono de 11% da água doce do mundo. Cara. Então nós somos uma potência hídrica. A outra questão que foi levantada aqui... fake news. As fake news no Brasil foram inauguradas comigo. Sério? Eu acho que a turma do Trump fez um curso com a turma da Dilma. Certo? É que sumiu a comida da Em vez mesa. da gente exportar, né? João Santana. Né? João Puxa Santana, uma né? cadeinha, fica tranquilo, pode sorrir, pode sorrir Agora, aliviado. Deixa ela terminar. Então, fake news foi inaugurado comigo. Vocês lembram? Quando eu fui candidata, que teve aquele momento lá, que subiu um pouco, aí aquele bombardeio de fake news. Marina, se ganhar, vai acabar com Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, a transposição do São Francisco, Pronatec, o Ciro de Nazaré, vai acabar com tudo, gente. Eu não era uma candidata, eu era uma exterminadora do futuro. Então, o Trump foi... Enfim, cafezinho, né? O João Santana, com dinheiro de Caixa 2 e de Caixa 1, à custa do contribuinte, fez uma fraude eleitoral. Uma fraude porque havia dinheiro de Caixa 2. Uma fraude porque foi uma campanha ganha na base da mentira, da calúnia, da desconstrução. Vocês sabiam que eu Mas o PSB também teve Caixa 2 na campanha. O PSB de jeito nenhum. Não na teve? na minha campanha, 0 Caixa 2. Não? Aliás, eu... Na época do Eduardo Campos não passo teve para nada. as mãos de vocês o negativo É? de todas as instâncias de que nada consta contra mim as minhas campanhas. Ó. Fake news. É, Fake da época do PSD. Aliás, Ai, agora mesmo fizeram uma matéria aí com os candidatos que estão sendo processados. Tenho 33 anos de vida pública, não tem um processo contra mim. E não é porque não trabalho, não. Fui senadora há 16 anos, deputada estadual, vereadora, ministra de Meio Ambiente, candidata à presidência da República, agora pela 3ª vez. E também não significa que os que estão sendo processados já sejam de antemão culpados. Tem muita gente que pode estar sendo processado e
Não tem nada a Mas ver. ninguém vai pra cadeia no fim. Vê o Não, malufão vai. lá, doutor Paulo. Já tá cheio Já de... tem Doutor alguns- Paulo tá aí, ó. Cheio de laudo. Tá aqui na Rua Grécia. Não, tem alguns Doutor que tão Paulo tá indo. aqui na Rua É Grécia. verdade, tomando meu chá da tarde. Tem uma E vou dizer uma coisa pra você, só não apareceu... delícia, quer aparecer lá, aparece. O diagnóstico dele só não apareceu unha encravada. Das doenças que ele tem. Ô, Emílio. Candidata, você tem uma acha que pergunta cadê- pra você, que é o seguinte. O PSDB trouxe como a sua pedra de toque o Plano Real. O Lula veio com um tripé que O triplex. Não, tô zoando. praticamente se mostrou farsês, com Bolsa Família para pobre, carro financiado a 90 meses para nova classe média e BNDES para rico. Qual vai ser a pedra de toque do teu governo que você pode anunciar na campanha? Bem, tem uma coisa no Brasil que a gente precisa começar. Primeiro, conquistas não devem ser fulanizadas nem partidarizadas. Conquistas é para serem transformadas em direito e institucionalizadas. O Plano Real foi uma coisa boa e isso nós vamos manter. Vamos recuperar o tripé da política macroeconômica, câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Isso funcionou e deve continuar funcionando. Políticas sociais de transferência de renda com contrapartida simples. O governo do presidente Lula tirou quase 40 milhões da extrema pobreza. E eu sei o que significa o Bolsa Família na vida de uma pessoa pobre, porque faz parte da minha trajetória de vida já ter passado fome. Agora, o que nós vamos fazer é transformar o Bolsa Família em direito, uma lei, para que, independente se é PT, Rede, PSDB, PMDB, é um direito. A pessoa não precisa ficar votando eternamente por gratidão num grupo para não perder o benefício. Isso é o atraso. Isso são as políticas que, em vez de libertar as pessoas para que elas votem por convicção, elas votam porque estão devendo um favor. Então, isso nós vamos fazer. E vamos apontar para um novo ciclo de prosperidade. Esse pessoal todo aí, a maioria, olha para o retrovisor. O mundo está mudando. Nós vamos trabalhar assim, olha a quantidade de emprego que dá para gerar, com energia limpa, diversificada, com geração distribuída, aonde você vai ter jovens que sejam no nível técnico, engenheiro, geólogo, é tanta gente para trabalhar, certo? Eu fui agora em Minas Gerais, eu ia trazer a plaquinha para mostrar para vocês. E um grupo de jovens pesquisadores desenvolveram uma placa solar com garrafa PET. E um pesquisador da USP me mostrou o seguinte: se você pegar uma pequena parte da propriedade dos agricultores familiares do semiárido brasileiro e cobrir com essas mantas que é semelhante a uma cartolina, olha só, de garrafa PET, pode pegar. Você terá uma renda para essas famílias de até R$ 900, chegando a R$ 1.500. O Bolsa Família é R$ 100. A gente faz uma revolução utilizando o sol e alta tecnologia. Se você botar na luz, ela acende aí a plaquinha. Eu gosto muito de Charlie. Eles disseram que vão fazer uma para eu carregar o celular no Charlie. Eu tô pedindo para eles serem mais específicos e mais modernos, porque eu quero botar uma no coque para carregar no coque. É legal isso aqui. Exatamente. É feito em Minas Gerais? Feito em Minas Gerais. Vocês precisam conhecer. São jovens, foram buscar um prêmio Nobel de energia. Exatamente, fora do Brasil. Maravilhoso. Conseguiram 40 milhões no BNDES, certo? Em vez de dar dinheiro, 9 bilhões pro Eike Batista queimar o nosso dinheiro, vamos montar as startups, vamos dar força para essa juventude, gerar emprego, gerar tecnologia, inovação. Eu fui agora no estado do Amazonas, presta atenção, o CBA, que é o Centro de Biotecnologia, não tem nem CNPJ. A Amazônia pode se desenvolver utilizando a sua biodiversidade, pode ter uma cadeia incrível para o turismo científico, de observação, o turismo de entretenimento, o turismo social. Ninguém faz isso, porque só olham para trás. A gente tem que andar para frente. Esse Brasil está em crise, mas paralelo a ele tem um projeto de mundo melhor. É só ter visão estratégica, ter credibilidade, recuperar os investimentos. Eu estive agora na Holanda, na Inglaterra, conversei com empresas, conversei com bancos,
Todos eles querem investir no Brasil, mas é a primeira coisa que eles dizem. Não tem segurança política e a corrupção é algo que assusta qualquer Você não investidor. tem medo da internacionalização da Amazônia? Tipo o Al Gore, o vice do Bill Clinton, fez aquele livro, ele nunca escreveu nada na vida sobre meio ambiente, aí faz um livro e um filme sobre a Amazônia, como se a Amazônia fosse um território internacional. Você não tem medo da internacionalização da Amazônia? Eu tenho medo do descuido dos brasileiros com a Amazônia. Essa insegurança de internacionalizar a Amazônia é coisa de quem não cuida da Amazônia. Quando a gente deixa a porta da casa aberta, todo mundo fica preocupado. Deixei a porta aberta também. Agora, se a gente cuidar, eu fui ministra. Mas como é que vai cuidar da Amazônia com tanta pobreza, com tanta falta de segurança? A gente vê tanta coisa acontecendo. Você acha que é uma coisa ou outra? Eu não sou a candidata é ela. Eu só estou questionando. É porque é muito difícil. A gente vê hoje que a pecuária avança muito por causa do preço da terra, não é isso? Pelo preço que está aqui no centro-oeste. Não, os caras estão desmatando tudo, os chineses estão comprando tudo. Mas quando ela foi ministra, chinês vai resolver. caiu Contra o dinheiro. Você que foi uma grande batalhadora. Você é brava, hein? Você foi uma guerreira lá na época do Senegal. Você viu o seu colega ser morto, que foi o Chico Mendes. Como é que vai lutar contra a força do desenvolvimento? Porque o problema hoje de Rondônia é o gado. É o gado que vai avançando por causa do preço da terra. É o custo do pasto, velho. Como é que vai fazer, Maria? Olha, isso aí é fichinha. Pra quem quer trabalhar e tem visão. Eu fui ministra do Meio Ambiente. O Brasil crescia uma média de 4% a 5%. Quando eu entrei, o desmatamento foi para 27 mil quilômetros quadrados. Depois, com o plano de prevenção e controle do desmatamento, caiu 80% por 10 anos. E quando eu ia para os foros internacionais, que eles vinham queimar, digamos, enfim, falar mal da nossa agricultura, dizendo que era em função do desmatamento da Amazônia, eu mostrava um gráfico que era demolidor. O Brasil subia, o agronegócio subia, o desmatamento caía. Mas vocês sabem o que foi preciso fazer para poder reduzir o desmatamento? Foram criados 24 milhões de hectares de unidade de conservação da minha gestão. Foram presos cerca de 725 criminosos, foram implodidas 86 pistas, foi aplicado em torno de 4 bilhões de multas e nós apreendemos 1 milhão de metro cúbico de madeira. Alguém sabe o que é 1 milhão de metro cúbico de madeira? São aqueles caminhões enormes, cheios de tora, um colado no outro, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Foi isso que foi apreendido, por isso que o desmatamento caiu. E criamos um sistema de detecção do desmatamento em tempo real e os dados eram transparentes para a sociedade. Todo mundo dizia, não, isso é uma loucura, você vai ficar exposta, vai ser constrangida. Eu dizia, eu quero ser constrangida mesmo. Eu quero que a sociedade veja que lá na fazenda tal, do deputado tal, do empresário tal, tem um desmatamento. Ah, mas não dá para ir lá porque não tem o propriedade privada. Dá para fazer sim. E a agricultura. Na Amazônia tem lugar para pecuária, para o extrativismo, para o turismo, para grandes e pequenos. É só você utilizar tecnologia. As pessoas querem aumentar produção com a pecuária extensiva. Mas é possível, não precisa ser nem intensiva como é na Holanda, semi-intensiva. A Embrapa já desenvolveu tecnologias que dá para dobrar a agricultura brasileira sem precisar derrubar mais um pé de mato. Nós temos 300 milhões de área agricultável. Só na Amazônia nós temos em torno de 17 milhões de hectares que estão abandonadas ou semi-abandonadas. Recuperar isso e devolver para a produção. A agricultura de baixo carbono na Embrapa dá para fazer de uma forma em que o agricultor vai, inclusive, se sentir em paz, porque não vai ter que ficar mais sendo achincalhado porque está destruindo a Amazônia. Então, é possível preservar, é possível juntar economia com ecologia, gerar emprego, combater a pobreza e ser um país que avança. Marina Silva está muito otimista, senhoras e senhores. Muito otimista.
No próximo bloco. Sou otimista, Está eu sou muito otimista. persistente, eu sou persistente. Ó, no próximo bloco a gente volta. Mande sua pergunta aqui, @programa Pânico, para você seguir. O Twitter da Marina é Silva_Marina, o Instagram é _Marina Silva_ e o Facebook Marina Silva. Daqui a pouquinho a gente volta com a pré-candidata à presidência da República pela rede Marina Silva aqui na Jovem Pan. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Jovem Pan. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, hoje uma presença ilustre nesse programa. Está aqui a Marina Silva, pré-candidata à presidência da República pela rede, conversando com a gente. Muita gente fala que a Marina é frágil, ela tem uma aparência frágil. Nada. Mas ela é muito brava. Brava. Energia. Eu acho que ela é mais brava que o Bolsonaro. Se você for... Eu acho que A braveza do Bolsonaro eu não tenho. Mas eu graças a acho Deus. que pelo olhar fuzilador de mulher que você tem, eu acho que você destrói o Eu povo. também É acho. Você dá uma intimidada nos homens. Aquela assim, isso é turma muito do bom. Bolsonaro que vem o Frota, você apavora. tal. Você intimida. É o olhar tudo. de mãe, né? Aquele Eu olhar não de sei. mãe que você para na hora, Nós temos gela. várias decepções na vida. Pode falar daqui a pouquinho, Paulinho, só um minutinho. Pois não. Nós temos várias decepções, a gente faz acordos políticos. Você acabou fazendo um acordo com Aécio Neves. Como o Carioca perguntou do Lula, eu queria saber agora a sua opinião sobre o Aécio Neves. Na época que eu declarei o voto... Vocês 52 milhões tava de dividido. brasileiros. Ela tava apaixonada, ela tava num momento de raiva, provavelmente, com certeza, da injustiça que cometeram contigo sobre aquela campanha de tirar o alimento. Não, tudo bem, mas Nenhum de nós tinha as informações que nós temos hoje. Os que votaram no Aécio não as tinham, os que votaram na Dilma não as tinham. E se tivéssemos, eu jamais teria declarado apoio nem no Aécio nem na Dilma, porque praticaram os mesmos crimes contra os recursos públicos. A diferença é que eu não tenho essa lógica do rouba, mas é meu amigo, rouba, mas é de esquerda, rouba, mas faz reformas, rouba, mas é poderoso, certo? Não podemos ter dois pesos e duas medidas, a gente tem que ter um peso e uma medida. Aliás, o fim do foro privilegiado é exatamente para isso. E sabe quem foi que sugeriu para levar o Aécio no Conselho de Ética? Fui eu. Eu não posso ver a pessoa cometer o erro e persistir no erro. Tá triste com você, fiquei sabendo. Eu só tenho uma diferença. Eu não trato justiça como vingança. Tá. Justiça não é vingança, justiça é reparação. Reparação para o Estado, reparação para a própria pessoa. Porque a pessoa tem que parar de fazer o mal para ela mesma, para sua família, para os seus amigos. E para as vítimas também, né? Exatamente, para a sociedade. Então eu não tenho essa postura do rouba mais faz, rouba mais é de direita, rouba mais é de esquerda, rouba mais faz reformas. Não é? A gente tem que ter um peso e uma medida. E não roubar não pode ser usado como bandeira política. Não roubar é o que se exige Obrigação. de qualquer Obrigação pessoa. não é virtude. Então esse discurso da ética não pode ser uma bandeira política. O que pode ser, sim, é o que vamos fazer para prevenir a corrupção, para punir a corrupção e, sobretudo, para promover uma gestão pública republicana. Eu tenho colocado como principal desafio para a sociedade brasileira refundar a República. Porque na República os políticos não têm muito poder. Quando existem políticos muito poderosos, desconfie. A República é fraca. Na República quem tem poder é a Constituição. Na República quem tem poder é a lei. Ninguém prejudica os inimigos e nem favorece os amigos. O adversário ganhou a licitação? Leva a licitação. O amigo perdeu? Não leva. Mas você acha que o Brasil não está mudando nesse sentido, Marina? A Lava Jato está então, obrigando a mudar.
Obrigando não, tá Não, sendo soltaram o exercida. Dr. Paulo, pô. Dr. Dr. Paulo. Dr. Paulo. Tá doente. Tá doente. Tá doente. Tá doente, fica na cadeia doente. Eu nunca vi isso na minha vida. Como é que solta o cara? Não, ele é Solta velho, porque coitado. dizem que está em estado terminal. Tá bom. estado Vai lá a terminal. qualquer outro país Solta e vê Malvinho, se Emílio. solta o cara. Ó, Emílio, senta aqui Solta na Peta não E fora, daí, compra. e daí tem que ficar na cadeia. Não, na coitado. Constituição, a Constituição. Você não acha, Marina? Anos. Eu- Era Você, pra ser eu entendi o que você Vocês falou. sabem, vocês sabem. Eu entendi o que você falou. Porque você está falando o seguinte: o que vai mudar é a sociedade. A sociedade que tem que saber o que é. Nós que temos que saber o que nós queremos do Brasil. Claro. Porque Como eu a gente vejo. tem que saber. A gente tem que Mas saber. às vezes não tem quem votar, que Não, nem mas a não é Marina questão estava de votar. falando. Se a gente Não é tivesse as questão de informações, votação. não teríamos A votado gente nem tem que na saber Dilma, que nem no Aécio. país que a gente quer viver. Brasil. Se quer, vai continuar um país desigual, um país desse jeito, onde você tem um monte de empregado, onde já tem um monte de pobre, mas para alguns tá bom, para quem tem o seu quem tem privilégio tá bom, não quer mexer no vespeiro. Esse é que é o negócio. A gente que precisa saber o que nós queremos, o brasileiro precisa saber. O que nós vamos. Que país vai ser? Vai continuar o país da gambiarra, do jeitinho? Ou vai. Esse é que eu acho que é o ponto. Acho que eu Que diz- agora tá todo mundo falando, você é comunista, ou você Coxinha, é reacionário, mortadela. e não sei o quê, e ninguém sabe direito, né? Ninguém... É um momento de, sei Eu lá, acho de que mudança. essas eleições elas vão ter uma peculiaridade, que é uma coisa boa e algo que preocupa. Primeiro, agora as pessoas sabem a verdade, isso é a coisa boa. Todo mundo sabe quem é quem no jogo do bicho, certo? A coisa que preocupa é o que a gente vai fazer com essa verdade. Porque a gente pode ter uma atitude clínica e uma atitude cínica. A atitude clínica é, pelo menos esses 200 que estão lá investigados, a operação lava voto neles. Os que estão escondidos no Palácio do Planalto, a mesma coisa. Não é? Isso seria uma atitude clínica. Identificamos o tumor, ele é maligno e vamos aplicar o remédio. Agora, podemos ter uma atitude cínica, que é essa do rouba mais faz, do rouba mais faz as reformas, do rouba mais é do partido. E isso tem que acabar. Ele me Mas deu, ele eu me deu um sinto- feijão, ele me deu um arroz. eu vou Marina, botar eu nele. queria Cabresto. saber se existe ainda a possibilidade do Joaquim Barbosa ser seu vice ou não. Olha, eu já conversei 2 vezes com o ministro Tá com Joaquim. muita dor nas costas. O Joca, ele É tá. bom não ser candidato. É. O Barbosa. Você não acha? Eu Seria tenho uma Coluna tenho- dele tá... Não, mas isso não é o problema. Tá zoado. Tem um óleo de copaíba muito bom lá do lado. Maravilhoso. Óleo de quê? De Copaíba. Copaíba? Copaíba. Essa eu não conheço. Eu conheço passa É onde? um óleo... Mas o olha da bota. anti-inflamatório. Sim, uma maravilha. Dá pro maluco. Uma Anti-inflamatório? maravilha. Dá pro Vai, Maluf. Ajuda. Óleo de peroba. Óleo de... Não, o Joaquim não é óleo de pé. É o Maluf. Não, copaíba. Eu conheço só o da bota. Copaíba. É bom. Dá uma anestesia. Preciso disso aqui. Mas O Barbosa vai ser seu vice, Marina? eu conversei 2 vezes com o ministro Joaquim Barbosa. Boa chapa, hein? Uma delas foi quando ele ainda era presidente do Supremo. E a outra foi quando tivemos aquele episódio lamentável do Renan Calheiro amutinado dentro do Congresso, se recusando a cumprir a decisão da mais alta corte da República. Naquele contexto eu fiquei preocupada, fui conversar com o ministro Aires Brito, que é meu amigo, e o ministro Joaquim Barbosa. Porque, obviamente, que a gente não pode ficar fazendo bravata. Eu não sou advogada e precisava de posições abalizadas de como a gente tratar um episódio daquela magnitude e gravidade. Foi naquele contexto que nós conversamos. Uma outra vez, quando eu tive um problema de saúde e fiquei internada, o ministro gentilmente ligou para saber como é que eu estava. De lá para cá não conversamos e eu respeito a decisão dele de querer ser candidato, é legítimo, ele já cumpriu a sua quarentena. Se o PSB decidir que vai ter um candidato e ele vier para a cena política, vai dar uma contribuição para o debate. Eu não tenho essa postura de que a minha candidatura depende dos outros tirarem a sua candidatura. Aliás, eu tenho uma visão muito particular em relação a essa questão do voto, transferência de voto, né? As pessoas acham que o voto é de alguém, o voto não é de ninguém, o voto é do eleitor. Então, eu dialogo com o PSB, com os partidos que caminharam comigo em 2014, mas numa relação de respeito. E se ele quiser ser candidato, é legítimo, como eu disse, quanto mais estrela no céu, mais claro é o caminho. Eu acho que a gente vai precisar desconstruir essa lógica do ódio
que está vindo para você a acha- cena política. Por que você acha que aconteceu isso, Marina? Você que é uma pessoa assim que conversa e não se altera muito. Por que você acha que virou esse negócio de ódio, que as pessoas... Família, cara brigando. Você acha que foi Facebook? Você acha... O que aconteceu com... A gente não tinha esse... Não era muito assim, né? A polarização no Brasil nos levou para esses extremos. E o Brasil é um país que historicamente é polarizado. A gente viveu a polarização colônia, metrópole, império, república. A gente viveu as polarizações econômicas quando foi mudando o modelo econômico, a liberdade, a escravatura. O Brasil tem uma raiz polarizada. E se a gente vem para um período mais recente, aí é a Arena MDB, depois vai para PT, PSDB, e essa polarização já nos levou para o fundo do poço. É isso que aconteceu. Agora, se a gente transformar isso em ódio, como alguns querem, a gente vai para um poço sem fundo. Porque já nos roubaram muita coisa, já nos roubaram os fundos de pensão, a Petrobras, Belo Monte, Banco do Brasil, e agora estão querendo roubar a nossa União. O Brasil não vai para lugar nenhum, a gente brigando uns com os outros. Antigamente a gente divergia, mas a gente sentava na mesa do bar, quem ia para a mesa do bar, com o diferente. Hoje você não pode sentar nem no banco da igreja. Hoje não pode mais nem ter almoço em família, porque começa uma briga. E os grandes partidos que conseguem ser o guarda-chuva, eles são como se eles fossem protetores da tua existência no mundo político. Para você existir, você tem que se abrigar embaixo do guarda-chuva do vermelho ou embaixo do guarda-chuva do azul. Se você é você mesmo, se prepare para apanhar de todos eles ao mesmo tempo agora. E eu me recuso a isso. Eu não tenho que pedir um salvo-conduto nem para o PT, nem para o PSDB, nem para ninguém. A gente tem que ter as ideias da gente, a gente não pode trocar liberdade por segurança. Hoje as pessoas estão intimidando as pessoas em relação à sua opinião. Na democracia eu posso pensar, defender as minhas ideias e deixar que os outros defendam a sua. Muita gente fala de liberdade de expressão, mas é da sua expressão. Muito fala da alteridade, mas esquece que o outro também tem direito a se colocar na cena política, na cena social, na cena cultural, no processo das várias dinâmicas da diversidade do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, é um país diverso. O sonho de Brasil que a gente deve ter é o sonho de um país que seja economicamente próspero, socialmente justo, ambientalmente sustentável, politicamente democrático para não acontecer o que acontece na Venezuela e culturalmente diverso. Nós somos um país que ainda tem 220 povos que falam 180 línguas. Temos cerca de 28 povos, Emílio, que nunca foram contactados por um branco. Tem gente que acha que a nossa maior riqueza é a Petrobras. Não é. É a nossa diversidade cultural, é a nossa capacidade de conviver com a diferença, mesmo diante das injustiças contra negros, contra índio, contra mulheres, contra gay. Nós somos um país que não pode perder a sua raiz, que é da união e da solidariedade. Eu vivi em bairro de periferia no Acre, bairro de Invasão, Cidade Nova, Vila Redenção, Tangará. Morei no Seringal. Sabe como é que a gente sobrevive? É graças à união. É isso aí. Boa. A gente empresta um pouco de sal, um pouco de açúcar. Sim. Uma mulher fica com o filho do outro para poder ir trabalhar, procurar emprego. Candidata, tem uma resposta que talvez você seja a única pessoa no Brasil capaz de esclarecer o ouvinte do Pânico. E se refere a algo que eu considero uma roubalheira. No governo Fernando Henrique, vieram aqui pro Brasil o Bill Clinton e o secretário do comércio dele, o Roy Brown, que aliás morreu num acidente de helicóptero lá na Bósnia, e convenceram o Fernando Henrique a comprar sem licitação de uma empresa americana chamada Raytheon, um negócio chamado CIVAM, Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia, que, diria o Fernando Henrique, é capaz de mapear toda a extração ilegal da Amazônia. Anos depois, e 1,4 bilhão, que foi o que custou depois, o que esse CIVAM fez pela Amazônia, da qual você entende tanto, candidato? Olha, nós temos um sistema... Pré-candidato. Pré-candidato. Na justiça, né? Pré-candidato.
Então, nós temos um sistema de monitoramento por satélite, é uma série histórica que vem monitorando o desmatamento da Amazônia já há quase 30 anos, ou mais de 30 anos. Isso é um trabalho fundamental. Qual é a diferença que nós introduzimos a partir de 2004, quando eu fui ministra do Meio Ambiente? Os dados que são detectados numa parceria Sul-Sul de um satélite, eu acho que é um satélite chinês, que faz esse monitoramento por satélite, combinado inclusive com o CIVAM, CIPAM, uma série de outros mecanismos, o Instituto de Pesquisas Espaciais faz esse monitoramento, foi que nós introduzimos a detecção do desmatamento em tempo real. Antes, você fazia todo o monitoramento, quando chegava no fim do ano, você dava um dado preciso. Foi desmatado tantos por cento da Amazônia, mas já era liquidado, o fato já era líquido e certo. Nós criamos um sistema que ia fazendo monitoramento sem tanta precisão, mas que possibilitava a intervenção no local em que ele estava acontecendo em tempo real. E foi isso que nos levou a ser eficientes no combate ao desmatamento. O trabalho que vem sendo feito de monitoramento da Amazônia, polígono por polígono, mostrando a evolução do desmatamento, as áreas antropizadas que já temos, é um trabalho muito importante que está no Instituto de Pesquisas Espaciais. Mas e o SGDC? É uma evolução, o SGDC. Traduz a sigla. O novo satélite que o Brasil acabou de colocar. Sim, que acabou de... Pô, pelo amor de Deus. Brasil, o primeiro satélite brasileiro que vai tomar conta da Amazônia, que vai prestar banda larga para a Amazônia. Então, a Amazônia já... Wi-Fi grátis pra Amazônia. Eu acabei de ver em Brasília. A senha é surita gostosão. Não. Agora estão montando uma base em Brasília muito interessante, que vai ajudar muito. Você vai entrar lá, vai ter Wi-Fi pra macaco. Dória. Marina, é o seguinte, presta atenção. Eu tenho informações. Eu tenho informações. Já saiu a pesquisa do segundo turno. Tá você e o Bolsonaro. Uma ligeira vantagem. Isso aí, tá ok, Marina? Nós vamos uma ligeira vantagem pra Marina. É mesmo? Uma ligeira... Bolsa. Já que recebi. Já era. Vai sair agora, vai sair na... Eu já recebi essa informação. Tonholi passou pra mim, obrigado, Tonholi. Nada. Tonholi sabe tudo. E o Joca? Nós temos no segundo... Não, porque tá aquele rolo. Lula saiu, Lula não tá mais lá, tal, não sei o quê. Tem 2 no segundo turno. Tem o Bolso e a Marina, uma ligeira vantagem a Marina. Eu quero saber por que, no próximo bloco, por que você está com esta ligeira vantagem com o Bolso. E quero saber o que você acha do nosso querido Bolsomito. É verdade. Bolsomito. Ela já fez uma cara do tipo... Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan e quero saber também por que você acha que você está em primeiro nessa lista, que no segundo turno vai dar Marina. Boa. Vamos ver isso aí. Bicho. Tá com moral. Obrigado, Vitor. Quem tá com moral? A Maris, pô. Chegou muito chegando. Brava. Não é muito brava. Ela é um amor. Brava. Eu achava que ela só tem cara de brava. Não, ela é Esse brava. coração é... Ela fuzila com o olhar. Sim, é igual mãe. Não, ela é verdade. É igual mãe. Parece que ela vem com a natureza. Muito bem, meus queridos, de volta. Hoje uma presença encantadora, uma presença ilustre nesse programa. Pré-candidata à presidência da República pela Rede, Marina Silva está conversando aqui com a gente no Pânico. E veja você, minha querida Marina, a dúvida que paira na sociedade. A sociedade treme. Tem um ouvinte aqui que ele fala: estou adorando o programa e me colocou e o programa me colocou em dúvida. Agora, em quem votar? Tenho ideias que apoiam o Bolsonaro, mas tenho ideias que defendo a Marina. Agora eu não sei o que fazer. Olha lá. Ou seja, os caras estão completamente perdidos. Morgadinho, tem uma pergunta. O Morgado tem pergunta. Mas eu posso dar um conselho. Na dúvida, vote Marina. Tá vendo? Marina, eu queria fazer uma pergunta pra senhora, que é o seguinte. Há muito tempo o pessoal já vem falando sobre as urnas eletrônicas e o Paraguai agora, recentemente, não quis que fosse utilizado o voto das urnas eletrônicas e foi manual. Queria saber sua opinião e se a senhora acha que tinha que ter o voto impresso também, juntos, já para não ter esse retrocesso de ser totalmente manual, se acha que vale a pena ser impresso e você colocar lá na urna.
Eu acho que o voto impresso ajuda a resolver esses questionamentos todos que são feitos e por técnicos competentes. Claro que tem um pouco de mito também em relação a tudo isso, mas tem técnicos e pessoas sérias que fazem questionamentos, inclusive usando países desenvolvidos que não vão pelo caminho da urna eletrônica, como é o caso de países europeus, os próprios Estados Unidos. Não é? Acho que a impressão do voto ajuda porque possibilitará algum tipo de aferição, caso seja necessário. Do jeito que é feito hoje, é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que estar preocupado também com algo que aconteceu no passado, que foi a corrupção eleitoral, do ponto de vista da mentira, da violência, da desconstrução e principalmente do uso do Caixa 2. Agora, com financiamento público de campanha, a esperança é de que se mudasse essa realidade, mas o Temer vetou aquele artigo que dizia que ia ser só até 10 salários mínimos e quem tem dinheiro agora pode doar o quanto quiser para sua própria campanha, o que cria novamente uma assimetria e não se tem uma situação de equidade no processo da disputa. Mas o voto impresso pode ser uma alternativa, sim. Candidata, vou cometer... A Marina me achará... Tá. Por favor, você primeiro. Marina tá quietinha. O Vila tava bravo com você, o professor Vila. Ah, é, o Vila? O Vila falou, onde está a Marina? Onde é que você tava, Marina? Onde é que você tava? Falaram até que a Marina é igual ao álbum de figurinha, só aparece de 4 em 4 anos. Foi o que me disseram aí. É, uma injustiça. Injustiça, acha? Mas eles falam esse negócio de Marina sumida. Primeiro eu quero perguntar, vocês estão me vendo, não estão? Sim. Então tá todo mundo me vendo. Então, aqui eu tenho certeza que, enfim. Mas eu trabalhei muito, sabe? Desde sempre, mas terminou a campanha de 2010 e eu continuei trabalhando muito, né? Foram mais de quase 600 palestras de 2011 até agora, falando diretamente com quase 200 mil pessoas, olhando no olho, mais 160, 170 mil pessoas. Viagem nos Estados Unidos, na Europa, porque eu tenho a causa da defesa do meio ambiente. E, mais ainda, eu sou professora e tenho que trabalhar para comer, porque político honesto não junta patrimônio na política, certo? Para viver sem trabalhar. Eu recusei a aposentadoria de senadora. Sério? Sim, com certeza. Não se arrependeu? De jeito nenhum. Eu ia estar muito arrependido. Não me arrependo. Eu apresentei um projeto quando eu era deputada estadual para acabar com a aposentadoria de governador no Acre. Até conseguimos, depois voltou de novo, porque não tem condição da sociedade brasileira, não é? 81 senadores, 513 deputados. Esse pessoal vai lá, fica 8 anos e se aposenta, certo? E o Temer quer que trabalhe 49 anos para poder fazer juiz à aposentadoria integral. Então, eu recusei a aposentadoria e recusei também o plano de saúde. Um plano de saúde que, como diz o Senado, é quase o céu, né? Você paga menos de R$200, tem acesso aos melhores hospitais, UTI no ar, para pai, mãe, filhos e netos. Eu, igualmente, recusei. E recusei em silêncio. Depois é que isso foi ficando público, porque é minha obrigação. Então, trabalhando muito, eu dei aula na Fundação Dom Cabral, que é uma fundação de gestores públicos e de gestores privados, também da iniciativa privada, uma das melhores do mundo, está entre as 5 melhores. Durante o ano de 2015, dei aula como professora associada. Fui para um período de palestras na Brown University, no MIT, em várias universidades. E, com isso, eu faço, digamos Você acha que assim... um dia vai acabar o privilégio dos políticos e funcionários públicos? Agora, na reforma, eles estão querendo mudar isso aí. Você acha que um dia vai mudar ou os caras vão... Temos que fazer uma reforma política para acabar com os privilégios. Mas a primeira reforma não é a da estrutura, é da postura. O cidadão tem que mudar os parlamentares que ali estão, senão não temos reforma política. Porque a reforma que eles fizeram, no momento mais dramático da política brasileira, em que as pessoas estão totalmente revoltadas com os partidos, as lideranças estão desacreditadas, o que eles fizeram? Mais poder para os partidos, mais dinheiro para os partidos e mais força para os caciques. A reforma política que nós da Rede propomos inclui, inclusive, as candidaturas independentes, como existem em outros países do mundo, para que se crie uma concorrência idônea
com os partidos que têm o monopólio da política institucional. Pô, mas aí o Joesley se lança e acabou, né, meu? Com o dinheiro mas que tem ele tem, ele faz uma critério. campanha Não, mas tem milionária. critério. Tem muito partido, critério. né, Marina? Tem muito partido, mas tem critério. Por exemplo... Quanto tempo você vai ter de televisão? 10 segundos. Aí, ó. Mas você vai fazer uma 10 aliança. segundos, 10 Não, mas ela segundos. vai fazer aliança. Já estou fazendo vai com os aumentar, núcleos vai vivos acabar da com um minuto. sociedade. Já estou Menos que fazendo Enéas. com a Por falar, sociedade. você estava falando de postura, que falta postura. Ontem 10 segundos. ouvi uma fala sua falando Por isso que ela que some. falta postura que falta grandeza. Eles querem que eu suma, mas eu estou muito, muito ativa. Aliás, eu estou sumida mesmo, graças a Deus. Não estou aparecendo nas páginas policiais. E eles transformam isso... Na Lava Jato do Moro. Isso, não, Moro é bravo, hein? E eles transformam isso como se fosse negativo. Agora, defendendo, não é, a sociedade contra o foro privilegiado, isso eu estou o tempo todo. Marina. O que você Contra acha a da- anistia de Caixa 2, isso eu estou o tempo todo. Ô, Marina, Diga, querida, diga. ô, Marina, só para concluir isso aqui. O que você acha da prisão no segundo grau lá? Segunda instância. É uma forma de acabar com a impunidade, com a protelação de quem pode pagar advogados caros. Só que tem que combinar prisão em segunda instância e fim do foro privilegiado. Porque senão você cria uma assimetria totalmente díspare, 2 pesos e 2 medidas. E o Aécio? E o Moreira Franco? E o Temer? E o Renan Calheiros? E essa gente toda que está escondida atrás do foro privilegiado? Obrigada. Você acha que vai todo mundo em cana? Vai nada, né? Os que ficarem comprovados têm que pagar pelos erros que cometeu. Mas Nós muita não- gente, porra, Sim, 200 e tralá. Quantos Não, são? mas nem Quantos são, todos. Tonholi? A gente não pode partir do princípio de que quem está denunciado já é culpado. Tem que haver investigação, certo? Eu queria cometer uma Para inconfidência poder. aqui, viu, candidato? sua proteção também? Queria cometer uma inconfidência aqui. Só me desculpa, candidata. No break, você tava comentando a meia voz que você adora comparar político com bicho. Você podia contar aqui no ar Momento quem os você bichos compara tão com o quê? Boa. Políticos e partidos também, né? Então eu vou começar por mim para dar o exemplo, né? Nambu Macucal. Agora vocês perguntam por quê. É um inambuzinho que ele tem um canto que faz mais ou menos assim. Vem cá, por favor. Vem cá, por favor. Aí por que Maravilhoso. que eu sou esse bichinho? Porque é educado, mas é um pouco sem graça. Qual político mais? Você podia contar? Partido, PMDB, É. Tatu Canastro. Por quê? Tem um corpo grande, tem muita força, mas a cabeça é pequena. E o Bolsonaro? O Bolsonaro eu tenho que arranjar um animal exótico. Peraí, porque senão o povo vai correr atrás do bichinho. Uma hiena. E o Lula? O Lula, o PT, eu sempre dizia que era o jacu. Jacu é uma ave da Amazônia, uma ave grande, mas também tem no Cerrado, não é? Isso na época que o PT era um partido pequeno, né? Porque eles começam uma dupla, uma musiquinha bem baixinha assim que ele canta mais ou menos, tá ruim, aí vai fazendo um barulho ensurdecedor. Na época que era oposição, era sempre tá ruim. Agora, com os problemas que estão vivendo, também tá Era um ruim, tá ruim, tá jacuzão, ruim. agora é um jacuzinho. Marina, se você não fosse Eita. se você não fosse candidata, em quem você votaria? Bem, eu sou candidata e eu não posso trabalhar com essa hipótese. Eu sou candidata, isso é um dado de realidade. Joaquim Barbosa. Eu tenho uma pergunta sobre segurança Posso fazer minha pública. pergunta? O que você pensa Precisa sobre fazer. segurança pública? Nós estamos com um problema, com uma epidemia, de uma escalada de Ó. violência. Eu vou começar escrevendo aqui, porque, olha, ela quer falar e não Paulinha tá tá nervosa. Ela vai perguntar pro BBB. Paulinha, você não fez a pauta, Paulinha? Tô zoando. Não, mas pode perguntar, cara. Faz a pergunta. Eu queria saber sobre realmente... O Brasil hoje vive uma epidemia de violência em todas as... O Brasil inteiro, né? Na verdade, cidades que nunca imagináveis com tanta violência. Hoje o crime organizado vai tomando conta. Temos um problema gigantesco aí com os estados, com as dívidas e, sendo assim, não colocando as suas polícias devidamente preparadas para esse crescimento avassalador da violência. Eu queria saber, você como pré-candidata, como é que você pensa numa reação contra a escalada da violência, um país que mata mais de 60 mil pessoas por ano, jovens, negros. O que você pensa para uma solução eficaz para a violência num primeiro momento, assim?
grave problema. Hoje no Brasil nós temos 13 estados que estão no ranking da violência. O Rio de Janeiro é o 13º, mas como ele... Rondônia. O estado do Amazonas, no Nordeste, nós temos gravíssimos problemas, no Ceará, fora de controle, enfim. E a segurança pública ela tem que ser tratada em duas frentes. Tem a emergência do combate à criminalidade, do combate ao tráfico de armas, todos os problemas que nós temos hoje. E precisamos de um esforço de um plano nacional de segurança pública, aonde se possa fazer um trabalho integrado entre as polícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar, instituindo o ciclo completo. Hoje, você tem uma polícia que investiga, mas não pune, uma polícia que pune, mas não investiga, e isso cria um problema. Trabalhar aquilo que todo mundo diz, com inteligência. Eu tive uma experiência de trabalhar com inteligência no plano de combate ao desmatamento que deu certo. Não ficar usando politicamente o Exército para cobrir as incompetências do governo federal e dos governos estaduais. Um plano nacional de segurança pública que valorize econômica e simbolicamente o profissional da segurança e que, ao mesmo tempo, seja capaz de treinar continuadamente esse profissional da segurança. Do jeito que as coisas estão, não é? Nós estamos fazendo um uso das Forças Armadas indevido o tempo todo, porque sucessivos governos deixaram a segurança pública no colo do Estado. Os governos não queriam, os governos federais, de Fernando Henrique, de Itamar, de Lula, de Dilma, de Temer, queriam ficar longe desse tema. E fomos para o caos que estamos hoje. Agora, o problema vai ter que ser nacionalizado, pensar um plano nacional de segurança pública. Não é só ficar fazendo puxadinho, cria um ministério, pendura um calho aqui, outro acolá, para fazer factoide político. É encarar no mérito o grave problema da segurança. E segurança pública não é só caso de polícia, é caso de justiça, principalmente de justiça social. Não é? As pessoas não têm educação de qualidade, não têm oportunidade de ter um trabalho, não têm entretenimento, não têm como sair do lugar que vive porque estão presos pela milícia, pelo tráfico, muitas vezes por uma polícia violenta. Então, segurança pública é combinar polícia e justiça, e principalmente justiça social de forma estruturada. Boa. Muito bem. O Tonholi pode me corrigir, mas parece que Donald Trump ele saiu do Acordo de Paris no ano passado, foi 2017, não foi isso? Foi. De emissão de gases, poluição. A gente falou aqui, você que fala com maestria sobre a parte ambiental, se você tivesse possibilidade de falar com Donald Trump, o que você falaria, o que você questionaria? A visão atrasada do Trump em relação aos temas das mudanças climáticas, mas diria para ele que a sociedade americana e os empresários americanos estão dando um bypass nele, porque mesmo eles sendo contra, eles continuam fazendo. O estado da Califórnia continua investindo em energia limpa. Uma boa parte dos empresários não querem voltar à produção de energia com exploração em base no carvão, e a sociedade planetária vai começar a taxar carbono nos produtos. Nós vamos ter que reduzir, não é, a quantidade de carbono em cada coisa que a gente produz. Se os Estados Unidos não acompanharem essa agenda, eles vão pagar um preço alto no futuro, e os empresários já notaram isso. Isso é a razão econômica, mas existe a razão ambiental, a razão ética. O planeta está aquecendo. Se ultrapassar 2 graus de temperatura, nós podemos comprometer o futuro da vida, o futuro do planeta. E a humanidade, graças a Deus, não é, tem uma inteligência coletiva muito maior do que o governo atrasado do Trump. Mas você não acha que quando acordar para essa... Quando a gente acordar para esse negócio, não vai ser um pouco tarde? É que muita gente já está fazendo o dever de casa. Nós, por exemplo, quando nós reduzimos desmatamento na Amazônia, nós deixamos de lançar na atmosfera mais de 2 bilhões de toneladas de CO2. A contribuição do Brasil representou 14% de tudo que tinha que ser diminuído no âmbito do protocolo de Kyoto durante toda a vigência do protocolo. Então, quando a Europa está sinalizando na busca de uma matriz energética limpa,
o nosso esforço é para ter os meios e os recursos para que os países em desenvolvimento não tenham que repetir o que já foi feito de errado na Europa, nos Estados Unidos, nas economias desenvolvidas. E para isso nós vamos precisar do financiamento para essa nova matriz energética, para essa nova base produtiva, e vamos precisar, sobretudo, de transferência de tecnologia, que na linguagem da ONU é transferência de tecnologia. Mas eu trabalho com a ideia de acordos de cooperação técnica, onde a gente seja capaz de produzir conhecimento conjunto na África, na Ásia, na América Latina, para que a gente possa avançar. Muito bem. Bonito. Amanda Ramalho, você que está linda com esse cabelo da... Não é Calbi, não, é da Selena Gomez. Boa. A Amanda, ela está em Hollywood e as pessoas não viram. Obrigada, você está indo no Calbi, obrigada. Você está moderna, o público, o afegão médio, considera um Calbi, mas eu sei que é a nova tendência de cabelos em Hollywood. Eu vou clarear como Selena. Se você olhar a Selena Gomez, é esse cabelinho, é moda. Tá triste? Não, eu tô com sono. Assim, ó, o Flávio Rocha veio aqui e ele também é um pré-candidato. E ele falou uma coisa que me deixou um pouco... causou estranheza na minha pessoa. Eu queria saber a opinião da senhora. Ele acha que essa eleição vai ser disputada através dos debates dessas pautas mais familiares. Aborto, religião, não sei o que, essas coisas mais... Ele falou pauta de costumes, né? De conservadorismo. É uma coisa que não tá muito no governo. Não é o governo que delimita a minha religião, ou se eu sou a favor ou contra o aborto ou a legalização das drogas. O que a senhora acha disso, desse tipo de pauta num debate? Você acha que empobrece ou enriquece? Bem, de 2010, 14, esses temas começaram a surgir muito nas campanhas e, obviamente, que se há o desejo da sociedade de debater, deve ser debatido. No entanto, ele deve estar integrado aos vários outros assuntos. E como você disse, nós vivemos em um Estado laico. No Estado laico, os direitos civis das pessoas são preservados, a liberdade de expressão é preservada. Não é? Inclusive aqueles que advogam que se tenha um governo teocrático não conhecem a contribuição que a reforma protestante deu para o mundo. Foi graças a Martinho Lutero que se começou o debate para separar a religião do Estado, para que se tivesse escolas que não fossem escolas confessionais e para que as pessoas tenham liberdade de expressão religiosa, de expressão cultural, social, e um governo deve cuidar dos interesses da população, independente do gênero, independente da orientação sexual, independente do credo. Isso é o Estado laico. Mas o debate pode ser feito. Eu acho que não precisa ser feito o embate, criando ódio cada vez maior entre os diferentes setores, porque a gente tem que respeitar a diferença, a gente tem que respeitar a diversidade. Eu tenho mais de 33 anos de vida pública, né? Sou cristã, sou da Assembleia de Deus, certo? E sempre tive uma atitude de respeito com as pessoas. Você não vai encontrar um projeto de lei que quisesse... Mas você é pra Frentex. Muito pra Frentex. Quem é mais pra Frentex, você ou Bolsonaro? Mais pra Frentex. O Bolsonaro pra Frentex. O Bolsonaro não é pra Frentex? Ele é pra O que você acha do Bolsonaro, Marina? Olha, eu acho que tem uma atitude de valorizar o embate, enfim, de fazer um debate político que, no meu entendimento, pode nos levar para aquilo que eu chamei de um poço sem fundo, porque nós não vamos para lugar nenhum nos unindo para ser contra alguma coisa. Nós temos que nos unir para ser a favor da educação de qualidade, para ser a favor de uma saúde que funcione, de uma infraestrutura logística que não faça com que a gente perda 30% da nossa produção agrícola por falta de estrada, de armazenamento. A gente tem que fazer o debate a favor do Brasil. E tem gente que fica querendo fazer o embate uns contra os outros, porque a melhor forma de ganhar uma eleição é quando você rotula uma pessoa. Aí você não precisa descobrir a ideia dela, você não precisa argumentar com ela, você põe o rótulo e isso basta. Define Exatamente. o inimigo. Sabe o que ele é. Eu trabalho com a ideia de debater e
Como eu disse, eu tenho um compromisso de não desconstrução de biografias. Na campanha de 2014, fizeram, digamos, um crime eleitoral contra mim, mas eu nunca deixei ninguém ficar compartilhando aquelas coisas de baixo nível contra Dilma, nada daquelas coisas contra, Você brigou com a Dilma lá? a juventude quando eles do falaram Aécio. Você é brigada comigo? Você é brigada com a Dilma? Oi, querida. Quando eu saí do governo, nós sempre tivemos uma relação de respeito. Vocês eram ministras, né? Mesmo na divergência. Ela, como ministra de Minas e Energia, fizemos trabalho em parceria, as rodadas de petróleo e gás, com licença antecipada antes de ir para o leilão. Quando ela foi para a Casa Civil, tivemos muitos tensionamentos em relação à agenda de licenciamento, de criação de unidade de conservação, que ela tinha uma certa dificuldade de entender, não é, o quanto era importante. Sério que ela tinha? Agenda, Sério que ela tinha uma entender politicamente, né? Não cognitivamente, politicamente. Tinha uma dificuldade de entender, assim como a maioria dos políticos tradicionais tem dificuldade total. O governo Temer, por exemplo, não debate absolutamente nada sobre o desafio da humanidade em relação às mudanças climáticas. O Temer tá morto. Nós temos uma equipe Temer tá econômica morto. que é... Larga pro Ô, Marina, urubu. você acha que a mulher vai votar em você? Olha, tem uma, digamos assim, uma identificação de muita identidade, simpatia, até em função, talvez, da minha trajetória de vida. Uma boa parte das mulheres negras, pobres, se identificam comigo, mas também tem muitas mulheres de classe média. E uma coisa importante, eu acho que nessas eleições as pessoas vão querer autenticidade, né? Eu vejo muitas vezes pessoas me perguntando: Marina, você vai ser como o Macron? Eu digo, impossível, né? Porque tem aqueles olhos verdes, enfim, eu vou ser eu mesma. E eu acho que as pessoas querem autenticidade, saber qual é a ideia, qual é o pensamento e principalmente a trajetória de vida, né? Quando eu falo que sou a favor de políticas sociais, que a gente tem que voltar a crescer, reduzir gasto público, ter responsabilidade fiscal, mas sem prejuízo das políticas sociais. Quando eu digo que o Bolsa Família deve ser um direito, eu digo isso com base numa experiência vivencial de quem, não é, já teve o primeiro filho como indigente no hospital público. Mas e o dinheiro para pagar tudo isso? Pagar a saúde, pagar esses benefícios. E o dinheiro? Funcionalismo público De onde vem o... Olha, o tesouro. Primeiro nós vamos voltar a crescer. Voltando a crescer, com certeza nós poderemos aumentar nossas receitas, serão insuficientes. Nós vamos ter que fazer uma reforma tributária que, inclusive, com a simplificação dos tributos, a gente consegue arrecadar mais. Boa parte do tempo das empresas é gasto pela complexidade de tantos impostos. Vamos ajudar, sim, a população de baixa renda a ter melhor condição de vida, não é? Não tributando a cesta básica. No Brasil, a gente tem uma injustiça. Os pobres pagam mais do que os ricos impostos. Se você tira a tributação da cesta básica, você já está fazendo um processo de aumento da renda do trabalhador, das pessoas que vivem em condições de vida difíceis. O mercado vai pôr o preço. O mercado vai pôr o preço. O dono do mercado, ele não aguenta. Ele põe o preço. É igual a gasolina. Vamos cortar. A gasolina nunca baixa. Nunca reduz, você né, tem Emílio? que criar mecanismos de Nunca controle. reduz. A política econômica... Você cria mecanismos de controle para que isso aconteça. Uma sociedade justa, ela começa também por novas posturas. Eu não acredito que depois que os empresários mais ricos desse país foram para a cadeia, que se continue com essa ideia de que vale tudo pelo dinheiro ou vale tudo pelo poder. Não vale tudo. O que nós precisamos agora é de uma outra regra, de uma outra métrica, né? De governos que se baseiam pelo programa, que têm condição de fazer avaliação de desempenho das suas políticas, que é capaz de montar as equipes técnicas com base em comitê de busca, para não ficar botando apaniguados, como é feito. É uma outra chave. Eu fui ministra do Meio Ambiente e eu fiz isso. Uma boa parte dos meus técnicos eram do governo anterior, porque eram pessoas ambientalistas e competentes. Uns vieram da iniciativa privada, outros vieram da academia, outros vieram de movimentos sociais, mas todos passaram por um processo de Ô, Marina, mas você não acha que vai continuar isso? Porque vai ser um governo de coalizão, do mesmo jeito. O gatinho Angorá é das Minas Energia. Minas Energia ou Angorá, não é? Angorá é do governo. Não, mas meteu agora lá, agora ele é ministro, o gatinho Angorá.
Gatinho Meteu. Angorá é ministro das Minas Energias, não entende patavina. Você não acha que Ah, vai na continuar reforma, né? na reforma agora, É. pra pegar o forozinho. sei como é que é. Mas você não acha que vai continuar assim? Porque não é um critério técnico, né? É um critério político pra gente ter os técnicos. O cara da Minas Energia, ele entende do negócio, ele faz de... Mas aí, Emílio, juntando na tua pergunta, se a gente pegar o Aldemir Bendini, ele era, né, Marina, um técnico, começou como a menor O Bendini aprendiz. lá da Petrobras? Não, o Bendini que é do Ah, Banco do Brasil. Do Mas Banco- depois foi pra Petrobras. Começou no Banco do Brasil como menor aprendiz em 1978. Se corrompeu todo. Não, mesmo ele sendo aprendeu, um ficou técnico. soube demais. Você tem que ter mecanismo de controle e transparência, ter mecanismos que façam com que a gestão pública, de fato, não tenha verdadeira caixa preta em relação aos programas e aos projetos. E, obviamente, que não é o fato de ser de carreira ou não de carreira que vai garantir se a pessoa... Não, existem pessoas de carreira e pessoas que são de livre provimento, que são muito boas e eticamente comprometidas, e também pessoas que não são. O que você tem é que ter mecanismos de controle, ter uma gestão transparente, que faça aferição dos programas, o resultado desses programas e, obviamente, às vezes criar auditorias independentes. Tem alguns setores do governo que deveriam ser auditados. Quando eu fiz a Lei de Gestão de Florestas Públicas, nós criamos um processo de auditagem que é do próprio governo, mas também a lei já havia auditorias independentes, feitas por empresas privadas, pela academia. Não devemos ter medo da transparência. A transparência ajuda o governo a não ter que viver uma situação que ele diz que acontece um roubo enorme dentro da sua gestão de não sabia, né? Ou foi conivente ou foi incompetente. Muito bem. Dona Marina, muito obrigado. O nosso ouvinte ele ficou mais em dúvida ainda do que ele estava no início da entrevista. Isso é muito bom, porque agora ele vai ter que pensar bastante. Ah, que bom, que bom. O ouvinte aqui, eles não sabem direito mais o que fazer. perdidas. Mas aí é um problema seu, você que vai votar com urna eletrônica, no papel. Temos aqui uma pré-candidata que vai ter só 10 segundos para falar. Olha, se a gente somar todo o tempo que eu já tive aqui, gente, eu teria que viver uns 500 anos para ter esse tempo todo. Obrigada. hein? Marina, Já muito deu pra obrigado por você falar ter bastante. vindo. Ela é pré-candidata à presidência da República pela rede. Eu vou passar aqui o Twitter e as redes sociais para você entrar lá. O Twitter é @Silva_Marina. O Instagram é @Marina Silva_ e o Facebook Marina Silva. Obrigado. Boa sorte para você. Obrigada a todos vocês e os que nos acompanharam. Muito bem, meus queridos, eu vou me pirulitar. Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. É isso, Ramê? É isso aí. Você está lindinha. Posso dar um recadinho? Lógico. Rapidinho, voando? Meu querido Morgadinho. Boa, quinta-feira agora, lá em Santo André, no Hilários Comedy Bar, farei meu show solo pela primeira vez em Santo André. bilheteriaexpress.com.br para comprar o seu ingresso. Quinta agora. Rogério Morgado. Sim, lá em Santo André. Santo André. Eu estarei em Laje sexta, sábado, Floripa. Alô, Floripa. Aí sim, hein? Pedro Ivo, rapaziada de Florianópolis aí. O espetáculo tá muito bacana. É isso aí, bichão. E amanhã ao meio-dia, aqui na programação da Jovem Pan. Boa. Vocês querem saber quem vem amanhã? Quem vem amanhã? Surpresa. Surpresa? Sim, uma surpresa. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, obrigado. Terminou! Mas já terminou?